Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo do LAC Cursos. Hoje nós vamos falar de imputabilidade penal. Quando se fala em imputabilidade penal, traduz-se em responsabilidade penal. Quais são os critérios para a chamada responsabilidade penal? A imputabilidade penal, só para a gente compreender, a imputabilidade penal, ela é um requisito da culpabilidade. Lembra que o crime é um fato típico, ilícito e culpável. A culpabilidade é o terceiro elemento do crime. E o primeiro elemento do crime, da culpabilidade é a chamada imputabilidade. Então, quando a gente fala em imputabilidade penal, a gente está falando quando que as pessoas podem ser responsabilizadas pela lei penal. Quando que as pessoas detêm aí, segundo a lei penal, da possibilidade de responder. Porque qualquer pessoa pode cometer um fato típico, ilícito, uma criança, um adolescente, enfim. Qualquer pessoa pode fazer isso. A pergunta é, quem poderá ser responsabilizada do ponto de vista penal? Quem tem responsabilidade penal? Este é o conceito de imputabilidade. E os inimputáveis estão previstos no artigo 26 do Código Penal. O artigo 26 do Código Penal diz assim, ele traz o conceito inverso. Como assim inverso? Ele diz assim, são imputáveis, em regra, o que não é, quem não pode ser responsabilizado penalmente. Então ele traz esse conceito inverso. Quem não pode ser responsabilizado penalmente. Artigo 26. É isento de pena, isto é, não recebe a pena. Que por doença, o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Então percebam que aqui, um dos critérios para perguntar sobre a responsabilidade penal, eu gosto de chamar de sanidade mental. O sujeito ele tem que ter uma sanidade mental. Ele tem que entender o que ele está fazendo. Então, aquelas pessoas que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ao tempo da ação ou da omissão, ele não compreendeu, ele não tinha a consciência do que ele estava fazendo devido a essa doença mental ou esse desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ele não pode receber pena. Quando ele não pode receber pena é porque ele é considerado um inimputável. Aquele que não pode ser responsabilizado pelo direito penal. Professor, o que acontece? Então vamos imaginar o seguinte, o sujeito vai lá, vamos pegar o caso do Adélio. O caso do Adélio que ele teria esfaqueado, né, Jair Bolsonaro. Neste exemplo, o Adélio, os advogados do Adélio estão fazendo o quê? Estão dizendo que Adélio, ele detém de uma doença, de um desenvolvimento mental, ou enfim, ele tem um desenvolvimento, ele tem uma doença mental que no momento do crime ele não sabia, ele era inteiramente incapaz de entender o que ele estava fazendo. Ele não sabia, ele não tinha compreensão daquele ato, da dimensão do ato que ele estava fazendo. Nessa situação, se o Adélio for considerado inimputável, qual é a consequência disso? Ele vai receber medida de segurança.
Medida de segurança é uma medida, é uma sanção, não deixa de ser uma sanção. Mas ela tem o quê? Ela tem um caráter curativo. Como assim um caráter curativo? Através dessa medida, Adélio, por exemplo, ele vai para um hospital psiquiátrico e fica lá um período mínimo. Ele tem um período de 3 anos para ser acompanhado. E verificar aí a questão do tratamento com relação ao desenvolvimento mental dele. Então, como eu falei para vocês, significa responsabilidade penal e o que foi adotado foi um critério biopsicológico. Por que biopsicológico? Não basta ele apenas ter sanidade mental. Por isso, psicológico. Ele tem que ser maior de 18 anos. Só podem ser responsabilizados penalmente aquelas pessoas que no momento da ação ou da omissão têm mais de 18 anos e tem que entender o que está fazendo. Se não entender o que está fazendo devido a uma doença mental ou um desenvolvimento mental incompleto ou em retardado, aí são considerados inimputáveis. Quem é menor de 18 anos vai responder pelo Estatuto da Criança e Adolescente. E quem é maior de 18 anos, mas não tem essa sanidade mental, vai receber a chamada medida de segurança. Professor, o parágrafo único traz uma redução de pena. Perfeito. Traz-se uma redução de pena. Como que é essa redução de pena? É o chamado semi-imputável. Antes de explicar o que é o semi-imputável, eu vou trazer o nome do filme Meu Nome Não é Johnny. O exemplo do filme Meu Nome Não é Johnny. Aquele filme, quem assistiu, do Selton Mello, ele praticou o tráfico de drogas movido por um vício. Ele era viciado e aquele vício tirava todo o seu discernimento. Ele era dependente químico. Ele não era um usuário simples, ele era um dependente químico. E aquela dependência química era uma doença que retirava todo o discernimento dele. Parcialmente o discernimento dele. A juíza, ao julgar o caso dele, ela teve a sensibilidade de compreender que Johnny era semi-imputável. Isto é, ele tinha, devido ao vício dele, devido à dependência química dele, uma perturbação da saúde que não tirava o caráter inteiro dele. Ele tinha um discernimento parcial. É o chamado semi-imputável. O semi-imputável é aquele que tem um discernimento parcial. Ele tem, sim, uma situação de doença, mas ele é semi-imputável. Ele tem uma coisa parcial. Aí você vai falar assim, professor, então neste caso, se ele é um semi-imputável, o que cabe ao juiz? O juiz ou condena ele e aplica a diminuição de pena, ou aplica-se a medida de segurança. Então o juiz tem 2 caminhos. Ou ele dá uma diminuição de pena, ou ele aplica a medida de segurança. No caso do filme, ela aplicou a medida de segurança. Então tem 2 caminhos. Então, como que a gente deve interpretar os inimputáveis? A doença mental significa problemas patológicos ou toxicológicos. Doença é doença, não se trata de um vício, de um mero vício, mas de algo que já se tornou uma dependência, uma doença. Professor, e durante os intervalos de lucidez, aquele período, por exemplo, que ele não está usando droga, que ele está lúcido, ele tem discernimento total. Durante esses períodos de intervalo de lucidez, ele é imputável, sim. Aqui, a gente vai considerar sempre o momento da ação ou da omissão. Se no momento da ação ou da omissão, ele tinha plena consciência
do que ele estava fazendo, ele responde sim penalmente. Professor, desenvolvimento mental incompleto abrange ali os menores de 18 anos, que apesar da lei deixar bem claro que só quem tem 18 anos que pode responder penalmente, a lei trata os menores de 18 anos também como desenvolvimento mental incompleto. Fala que a figura do adolescente está passando ainda por uma situação de desenvolvimento a qual existe uma presunção, e é por isso que é chamado de princípio da proteção da criança e do adolescente. E os civícolas, o caso aqui dos índios, os índios não civilizados, deixar bem claro. Índios não civilizados, eles são considerados inimputáveis. Os índios civilizados, aí eles respondem pelo Código Penal. Mas os índios, é que nem uma vez eu fazendo uma audiência da Lei Maria da Penha, me deparei com a situação em que o sujeito ativo do crime era um índio, mas era um índio civilizado. Ele já morava na cidade há muito tempo, ele só ia final de semana lá na tribo dele, ele já tinha estudo, já estava integrado na sociedade, inclusive ele teria agredido a sua esposa, que a sua esposa nem índia era. E aí ele tinha um filho com ela. E aí, durante a audiência, uma das alegações dele foi: eu não posso ser responsabilizado penalmente porque eu sou índio. Ele usou até a expressão: eu sou índiozinho. Juiz, eu sou índiozinho. Eu não entendo o que eu faço. Aí eu expliquei para ele, falei: olha, do ponto de vista do direito penal, você é civilizado. Do ponto de vista do direito penal, você é civilizado. E você sabe que não pode bater em mulher. Na sua tribo se bate em mulher? Para eu entender a questão, se é um costume da tribo dele, ele falou: não, na minha tribo não se bate em mulher. Então, se na sua tribo não se bate em mulher, quem dirá então na cidade? E aí, com a conversa que eu tive com ele, ele estava totalmente integrado à sociedade. Desenvolvimento mental retardado, apesar de ser uma expressão não tão politicamente correta no ponto de vista da medicina, mas está no Código Penal. São pessoas que têm um desenvolvimento interrompido da mente devido a alguma coisa, alguma situação do seu crescimento, enfim, algo que não deixou prosseguir. E como eu falei para vocês, os efeitos da inimputabilidade é que será aplicada a medida de segurança. E ao semi-imputável, medida de segurança ou diminuição da pena. Aqui eu quero chamar a atenção, eu quero que vocês peguem o código, o texto da lei, que eu vou dar aqui uma expressão chave para vocês não errarem a questão, que na questão vai estar assim. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou omissão, ó a expressão, inteiramente incapaz de entender. Então ele era inteiramente. Quando se fala no inimputável, ao momento da ação da omissão, ele é inteiramente. Gravem essa palavra, inteiramente. Por que eu quero que você grave? Para você diferenciar do semi-imputável. Porque o imputável, por doença mental, ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ao tempo da ação da omissão, ele era inteiramente. Aí você vai falar assim: tá, professor, e aí? Aqui, o semi-imputável, ó a expressão que eles utilizam. Em vez de doença mental, eles usam perturbação mental.
Ah, professor, entendi. Então, o inimputável é doença. O semi-imputável é uma perturbação de saúde mental. E outro ponto, aqui não diz inteiramente, aqui diz não era inteiramente. Não era, ou seja, parcial. Ele tinha um discernimento parcial. Perceberam as diferenças? É isso que o examinador vai cobrar na prova de você. Ele vai trocar essas palavras e vai fazer com que você erre. Então tomem cuidado para não errar, tá bom? Então, vamos para o nosso momento. Hoje não tem momento de reflexão. Hoje faltou o slide de momento de reflexão, mas aí eu deixo para vocês. Voltando então, vamos ao nosso momento de reflexão. Achei agora um slide, vamos para o momento de reflexão. Não viva de aparências. Elas mudam. Não viva de mentiras. Elas são descobertas. Não viva pelos outros. Viva por você. Gente, deixe de pensar no vestir, o que os outros achem de você. É isso a mensagem. Não se preocupem com o que os outros lhe julgam. Não se preocupa com aquilo que os outros pensam de você. Se preocupa com você, se preocupe com o que você tem, com seus ideais, com a sua ideologia, com o seu espírito. Enfim, se faça uma blindagem de você mesmo. Não fique buscando resultados com base no que os outros pensem. Quando você estiver estudando para concurso, preocupe-se com o seu tempo e não com o tempo dos outros. Mas fulano passou com 1 ano de estudo, passou com 2, passou com 3, passou com 4. Não se preocupe com isso. Se preocupe com você. Não se preocupe com as opiniões que venham te derrubar, te destruir. Não se preocupe. Se preocupe com você. Eu sei que não é fácil. Um comentário maldoso faz com que você fique triste. Mas não se preocupe com isso. Porque quando você começar a ter a confiança de que você não está sozinho, que tem uma força superior ao seu lado, quando você está motivado, você vai compreender que que tudo isso depende de você e não dos outros. Os outros que tendem a te derrubar, eles não são uma energia positiva. A gente não é sozinho neste mundo. Mas lembre-se que, né, no cantinho do seu estudo é só você, seu livro e Deus. No cantinho do seu estudo, ninguém sabe o que é você pegar e segurar um sono. Você dar aquelas pescadas. Ou quando você vê que você não está entendendo nada do que está fazendo. É só você mesmo, naquele cantinho. Só do seu esforço. Então, viva por você. Não esqueça disso, não. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Clique like.